Estudo Bíblico. Série Ouvindo a Voz de Deus. Apresenta estudo número 18. A verdade sobre o dom de profecia. Antes da entrada do pecado, Deus se comunicava face a face com seus filhos. Após a queda do homem, Deus passou a usar outros meios de comunicar-se. Em toda a Bíblia, encontramos Deus dotando homens e mulheres com o dom de profecia para falar em seu nome, guiando, conduzindo e admoestando o seu povo. A palavra de Deus afirma que onde não há profecia, o povo se corrompe. Hoje vamos estudar sobre a manifestação e a importância do dom de profecia na vida do povo de Deus nos últimos dias. Mateus relata as palavras de Jesus, afirmando que nos últimos dias teremos um falso dom de profecia, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Como sabemos se um profeta é falso ou verdadeiro? O apóstolo João afirma: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Vejamos agora 5 marcas que a Bíblia apresenta para provar se um profeta é verdadeiro. A primeira marca é apresentada na primeira carta de João, no capítulo 4, verso 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. A primeira marca é aceitar a encarnação de Cristo e sua divindade. Mateus identifica a segunda marca. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. A segunda marca são os frutos apresentados na vida de alguém e os resultados de sua obra. O profeta Jeremias nos apresenta a terceira marca de um profeta verdadeiro. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato, enviado do Senhor. A terceira marca é: deve haver cumprimento do que disse. A quarta marca é apresentada por Isaías, no capítulo 8, verso 20. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Os ensinos de um profeta devem estar em conformidade com toda a Bíblia e com os 10 mandamentos. A quinta marca encontramos em Daniel 10, versos 8 a 10. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Portanto, o profeta, quando está em visão, perde a força física, permanece em um estado de inconsciência, deixa de respirar, os olhos permanecem abertos e recebe uma força sobrenatural. É importante notar que somente a presença de fenômenos físicos não é prova suficiente de um verdadeiro dom de profecia, pois Satanás também opera sinais. O profeta verdadeiro deve manifestar as 5 marcas que a Bíblia apresenta. Em toda a história bíblica, encontramos homens como Moisés, Jeremias, Isaías e mulheres como Miriam, Uda, Débora. Lucas capítulo 2, verso 36 afirma: Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Filipe, o evangelista, tinha 4 filhas que profetizavam. A Bíblia afirma que nos últimos dias, o dom de profecia estaria presente entre aqueles que seguem os mandamentos de Deus. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi guerrear contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o dom de profecia. Apocalipse, capítulo 19, verso 10. A Igreja Adventista do Sétimo Dia
aceita a manifestação do dom de profecia na pessoa de Ellen Goldwhite, porque em sua vida encontramos as marcas bíblicas de um profeta verdadeiro. Seus ensinos são fundamentados em toda a Bíblia. Ela exalta a pessoa de Cristo e seu sacrifício. Há frutos positivos em sua vida e como resultado de suas obras. Pessoas adventistas e não adventistas reconhecem seus escritos como sendo inspirados por Deus. Ellen White viveu e ensinou a validade dos 10 mandamentos. Considerava seus escritos como um guia para se ter uma compreensão mais clara da Bíblia. Ela nasceu em Gorham, no Maine, em 26 de novembro de 1827. Seus pais foram Robert e Eunice Harmon. Em 1840, quando tinha 12 anos, foi batizada por imersão por um pastor metodista. Em 1842, assistiu a algumas reuniões adventistas em Portland e aceitou plenamente as doutrinas. Por esse motivo, foi desligada da Igreja Metodista. Em 1846, casou-se com Tiago White, com quem teve 4 filhos. Seu esposo, Tiago White, faleceu em 1881. Ellen White viveu quase 88 anos. 71 anos foram dedicados à obra de Deus. Em julho de 1915, ela descansou e aguarda a volta de Jesus. Ellen White recebeu mais de 2.000 visões e sonhos e escreveu mais de 100.000 páginas manuscritas. Embora não tivesse um alto nível de escolaridade, era muito estudiosa e escreveu com autoridade sobre os mais diversos temas: religião, ciências, história, oratória, música, educação, psicologia, administração, namoro, casamento, medicina, alimentação e profecias. Ela está em 4º lugar entre os autores mais traduzidos do mundo, com seus escritos impressos em 126 línguas. Seus livros mais conhecidos são Vida de Jesus, Caminho a Cristo, O Desejado de Todas as Nações e O Grande Conflito. Seu único propósito sempre foi levar o leitor a um profundo amor por Cristo, dando-lhe uma melhor compreensão da Bíblia, ajudando-o a viver uma vida melhor e mais santa. Ela mesma escreveu: "Tomo a Bíblia tal como ela é, como a palavra inspirada. Nenhuma mente ou mão se empenhe em criticar a Bíblia. Apegai-vos à Bíblia tal como ela reza." O Senhor deu uma luz menor, seus escritos, para guiar homens e mulheres à luz maior, que é a Bíblia. Continue ouvindo a voz de Deus e crendo em seus profetas.